Ilia Topuria foi espancado por Justin Gaethje e todos os fãs e comentaristas de MMA estão se perguntando nesse exato momento como raios isso foi acontecer. Já que o Topuria é tecnicamente bem superior ao Justin Gaethje, eu considero que ele continua sendo, apesar da derrota, e havia nocauteado o Charles na rodada anterior, o que demonstrava que ele tinha um grande poder de nocaute lutando como peso leve, um poder de nocaute até maior do que o que ele tinha lutando como peso pena. E no peso pena ele já tinha a mão bem pesada. Eu acredito que a luta contra o Charles enganou o Topuria, assim como enganou a todos nós. Ele achou que no peso leve ele simplesmente ia encostar nos caras e eles iam desligar, porque o Charles foi nocauteado nos primeiros 2 minutos, só que foi um golpe de encontro, bem no queixo, algo que não vai acontecer em toda luta, principalmente se o adversário for cauteloso, não for para cima com tudo como o Charles foi. Só que aquela luta, eu acredito que fez o Topuria achar que ele tem a mão muito mais potente do que ele de fato tem. Não que ele não tenha uma mão potente, mas ele começou a acreditar que bastaria ele acertar os adversários uma única vez no peso leve, né, e eles simplesmente iriam apagar. E não foi isso que aconteceu. Ele atingiu o Justin Gaethje dezenas de vezes com golpes limpos e o Gaethje conseguiu suportar, conseguiu absorver. E por que eu digo que foi na luta contra o Charles? Porque o Topuria já havia enfrentado adversários antes que haviam conseguido absorver os golpes dele. Ele fez 5 rounds com o Josh Emmett e não conseguiu nocautear o Emmett. No entanto, eu acho que ele achou que no peso leve ele teria muito mais potência. E a luta com o Charles confirmou essa crença dele. Mas o que realmente eu acho que não tem explicação foi o quanto ele subestimou a potência dos golpes do Justin. Ele simplesmente caminhou para frente, aceitando ser atingido, na esperança de acertar um único golpe e encerrar a luta. Na luta dele contra o Josh Emmett, 4 rodadas antes, a postura dele era completamente diferente. O Josh Emmett é um lutador com muita potência, e o Topuria, ele foi extremamente cauteloso, ele se movimentava, controlava a distância. Ele passou o primeiro round inteiro só praticamente lançando jabs, sem partir para dentro, sem partir para o ataque, apenas contra-atacando, saindo dos golpes e contra-atacando. Ele parece ter tido mais respeito pelo Josh Emmett como adversário do que pelo Gaethje, que não faz nenhum sentido, né? O Justin Gaethje tem uma carreira muito mais bem sucedida do que a do Josh Emmett, e é um cara bem maior. O Gaethje é o Josh Emmett do peso leve, é o mesmo estilo, é um cara com uma mão muito pesada, sem muita técnica, mas que aguenta tomar muita porrada e bate muito forte. E o Topuria teve muito respeito por um e nenhum respeito pelo outro. Entrou na luta sem ter nenhuma cautela, sem temer a potência dos golpes do Justin Gaethje da forma como ele temia a potência dos golpes do Josh Emmett. Aos 29 anos, ele lutou de maneira menos estratégica do que aos 26. E a explicação para isso, e não sou só eu que digo isso, mas é a explicação mais lógica, é que o ego subiu a cabeça, né? A vaidade, a sequência de vitórias fez ele começar a se sentir invencível. E se você se sente invencível, você se torna displicente. Porque para que ter uma estratégia se você acha que o seu adversário é inferior a você de todas as formas? Ter uma estratégia só faz sentido quando você acredita que o seu adversário é uma ameaça, que ele poderia te vencer e que você precisa fazer tudo da maneira certa para que isso não aconteça. Ele deu tudo o que tinha nos primeiros 2 rounds, na esperança que o Gaethje caísse, e o Gaethje não caiu. E aí, quando ele voltou para o terceiro round, o que ele devia ter feito? Ter se jogado nas pernas do Justin Gaethje e ter buscado a luta de solo. Só que ele é tão vaidoso que ele preferiu ficar o terceiro round apanhando do que buscar a luta de solo. E aí, quando ele foi buscar a luta de chão no 4º round, ele já estava exausto, já estava com os ossos do rosto quebrado. Mas se ele tivesse feito isso um round antes, provavelmente ele teria vencido, teria finalizado o Justin.
mas ele preferiu ir pelo caminho mais difícil por causa da própria vaidade, por causa do próprio ego. Não bastava apenas vencer, ele tinha que cumprir a promessa de vencer por nocaute, mesmo no momento, e ele insistiu nisso mesmo no momento em que claramente já era impossível. Eu sou muito fã do Topuria, eu assisti 15 das 18 lutas dele, todas as que eu consegui encontrar eu assisti todas as lutas dele dentro do UFC, eu acho ele um lutador extremamente empolgante de se assistir. Espero que ele se recupere do choque psicológico que essa derrota certamente causou a ele e que ele volte sendo um lutador mais cauteloso, mais pragmático, mais inteligente, como ele era em fases anteriores da carreira dele. Eu acho que isso se perdeu conforme o ego dele foi subindo e as vitórias foram se acumulando. Ele se tornou displicente. Espero que isso sirva de lição. Eu acho muito mais fácil se identificar com alguém que foi derrotado e conseguiu se levantar do que com alguém que nunca perdeu, já que a experiência de fracasso e de precisar se reconstruir depois disso é muito mais comum para a maioria das pessoas do que alguém que é infalível e que é perfeito para quem sempre tudo deu certo. Eu acho que se torna muito mais fácil se identificar com alguém que conseguiu se levantar depois da derrota. E você acha que o Topuria volta mais forte ou que ele não vai se recuperar da coça que ele tomou? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e tchau.